Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que eu posso estar aqui com você para mais uma aula dos nossos estudos no Sermão do Monte. Estamos avançando, seguindo adiante. Você já tem algumas aulas gravadas na nossa playlist, em nosso canal, você pode assistir e se atualizar para acompanhar os nossos estudos. Também temos o material que está sendo atualizado a cada semana para que você tenha um conteúdo escrito para as nossas aulas. O link para você ter acesso à apostila também está em nossos blogs. Dá uma olhadinha lá e baixa a apostila dos estudos no Sermão do Monte. É um presente de nossa igreja para você. Ele é gratuito. Você não paga nada por isso. E é um material de qualidade, eu posso garantir para você. Bom, eu não sou aquele vendedor paraguaio que diz que lá garantia sou eu. Não, é que a gente sabe que existe uma bagagem que a gente tem conosco, não é nenhuma presunção, nenhuma vaidade da nossa parte, mas eu tenho me dedicado a esse estudo e procuro fazer o melhor que eu posso. Se você achar que não é o melhor, olha, gente, eu garanto a você, era o melhor que eu podia fazer, é o melhor que eu consegui fazer. Eu me dediquei, eu me empenho para isso. E é mais um material, né? Nós temos ali na nossa apostila no nosso blog várias apostilas de vários estudos que já temos desenvolvido em nosso programa de estudo bíblico à distância. E será uma bênção saber que você também está sendo beneficiado, abençoado, enriquecido com esse material que Deus nos deu condições da gente fazer e colocar a serviço do reino de Deus. Essa é a nossa visão, e que a gente está fazendo isso para a bênção de pessoas que procuram um estudo bíblico aprofundado, atualizado, de acordo com a Escritura, com uma interpretação bíblica coerente, contextualizada para o nosso tempo. E se você entender que tem alguma contribuição que possa ser feita, alguma correção, alguma informação nova, pode colocar aí nos comentários, pode entrar em contato conosco. Na apostila você encontra os nossos contatos na rede social, tanto do Facebook, do Instagram, nosso e-mail, nosso telefone de contato, está tudo lá para você fazer contato com a gente, caso tenha alguma contribuição a dar para o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Sem mais demora, nós vamos colocar aqui agora a nossa apresentação da aula, que é o costume que a gente tem. Se você está chegando hoje para estudar a Bíblia com a gente, nós temos o costume de acompanhar nossas aulas com apresentações de slides. E está aí a nossa apresentação da nossa aula de hoje, que se baseia no estudos do Sermão do Monte, uma análise de Mateus de 5 a 7. É estudo bíblico e nós vamos para cima para estudar a Bíblia com profundidade. Vamos juntos. Siga com a gente nessa jornada. Se você está gostando dessas aulas, já assistiu outras aulas, siga-nos em nosso canal, inscreva-se. Também curta essa transmissão, compartilhe esse link em suas redes sociais. Será uma bênção para nós você ajudar a gente a divulgar mais ainda o estudo da palavra de Deus. A nossa aula de hoje, ela vai se basear em um trecho do Sermão do Monte que é muito
muito profundo no que diz respeito à nossa responsabilidade de exercer influência no mundo. Por isso que o tema da nossa aula de hoje é fazer a diferença no mundo. É a nossa terceira aula e você vai encontrar aqui algumas abordagens que Jesus faz após a exposição das bem-aventuranças. Eu escolhi um versículo para nossa reflexão, para esse começo de conversa. Diz o verso 16: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está pedindo para que a gente brilhe, que a gente tenha uma vida reluzente, resplandecente no mundo e que a gente possa fazer a diferença. Esse é o efeito da luz, de algo que brilha, que resplandece, é fazer a diferença. Ninguém pode passar despercebido por alguma coisa que brilha, ela logo chama a atenção. E é assim que Jesus gostaria que fosse a vida dos seus discípulos. Onde eles estivessem, eles precisavam brilhar, eles precisavam chamar a atenção pela maneira de agir, pela maneira de falar, pela conduta da vida. E é disso que o trecho que vamos estudar trata. Olha, o texto base para hoje é Mateus 5, versículo 13 ao versículo 48. Então é logo após as bem-aventuranças mesmo, até o final do capítulo 5. Eu separei aqui uma frase que eu tenho usado para que a gente possa refletir sobre essa sequência. É uma frase escrita por mim, é de minha própria autoria. Por isso que eu não coloco o autor. E ela é baseada exatamente na lição que nós trataremos hoje. Então, eu afirmo aqui, nós podemos ser a diferença que esperamos que aconteça no mundo. Alguns teóricos chamam a atenção da gente para que a gente seja a diferença. Mas será que a gente pode? E eu digo aqui que pode. Você pode, porque o Senhor nos capacita para isso. Ele nos dá força e coragem para que a gente possa ser um sinal dele no mundo em que nós vivemos. E eu desejo que isso aconteça para você. Desejo que você faça diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sociedade em que você vive, enfim, em qualquer lugar onde você se encontre, que você brilhe, que você faça a diferença, que você não ande com a maioria, mas que você seja a diferença no lugar em que você se encontra. Amém? Desejo a você isso com toda a sinceridade do meu coração, exatamente porque é isso que eu procuro fazer e procurei fazer durante toda a minha vida, por onde eu atuei. Vamos então para a nossa lição. Olha, gente, Jesus chamou pessoas para segui-lo. Nós estamos vendo que o Sermão do Monte foi exatamente a partir do momento que ele formou o seu grupo inicial de discípulos, os apóstolos. Quando os primeiros discípulos começam a se reunir, ele então faz um treinamento, ele dá uma lição, ele faz um trabalho de formação dessas pessoas para atuarem no reino de Deus, onde ele anuncia como chegado. Então, o chamado de Jesus para segui-lo envolve uma decisão corajosa. Quem segue Jesus, segue por causa de uma coragem de deixar para trás uma vida acomodada, de conforto muitas vezes, uma vida segura que tinha até então, para se aventurar a algo novo. É um ato de coragem. Seguir a Jesus é um ato de coragem, mas também é uma atitude determinada, convicta.
Seguir Jesus exige convicção, desejo, uma vontade deliberada de poder fazer essa caminhada, de assumir os riscos dessa caminhada. Nós vivemos tempos muito difíceis para viver o Evangelho. Há muitas pessoas se convertendo, não resta a menor dúvida. Mas viver o Evangelho de forma autêntica e sincera é para poucos. Poucas pessoas assumem esse risco de viverem como cristãos e cristãs autênticos no mundo. É mais fácil você fazer parte de uma agremiação religiosa, seguir as regras, fazer como manda o manual da religião e está tudo certo. Mas Jesus nos chama para algo mais, algo além, chama para uma vida no mundo conforme a sua vontade. A vida no reino de Deus envolve tanto um exercício da minha liberdade de escolha, aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, mas também envolve a responsabilidade. Então, o reino de Deus envolve esses dois aspectos. A minha liberdade de ser quem eu sou e a questão da minha responsabilidade pelos meus próprios atos, pelas minhas escolhas. Eu digo aqui que seguir Jesus tem consequências, deixa marcas na vida, por onde a gente passa. Jesus, então, usa 4 metáforas para falar sobre essas consequências na vida da gente. Geralmente, as pessoas se atêm a apenas 2, mas eu identifico 4 metáforas no Sermão do Monte. Vamos ver quais são? A primeira metáfora é o sal. Jesus dizendo que nós somos o sal da terra. A segunda metáfora é a metáfora da luz. A terceira metáfora é a cidade sobre um monte. E a quarta metáfora, a lâmpada debaixo do cesto. Cada uma dessas metáforas tem uma significação especial. Para que serve o sal? O sal, diz Jesus, é para dar sabor. Para que serve a luz? A luz é para iluminar, para dar clareza. Para que serve uma cidade sobre um monte? Como um lugar seguro. As cidades eram situadas nos montes exatamente para uma questão de segurança, para que o inimigo tivesse que fazer um pouco mais de esforço quando tivesse que atacar, e para que eles também tivessem lugares de observação mais abrangentes. E para que serve a lâmpada debaixo do cesto? Para nada, não é? Jesus não diz para a gente ser lâmpada debaixo do cesto. Ele diz que não se coloca lâmpada debaixo do cesto, porque a lâmpada debaixo do cesto perde a luz. Você não precisa ter vergonha de ser uma luz que ilumina, você precisa iluminar. Então, gente, essas metáforas, elas designam como que nós nos identificamos como seguidores de Jesus no mundo. O que nós somos para Jesus? Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, somos a cidade no alto de um monte e somos a lamparina fora do cesto, a lamparina que acende fora do cesto. Eu tentei trazer essas metáforas para frases que nos designam melhor. O que elas lembram, essas frases? Primeiro, a lembrança de que nós podemos fazer a diferença onde nós estamos, onde nós estivermos. É o sal. O sal salga fora do saleiro. Ele salga dentro da panela. É lá onde ele vai fazer a diferença. E não precisa ser muito. Um pouquinho só já faz a diferença. Muito já vai estragar a comida. Mas pouquinho sal já dá para a gente
sentir a diferença da presença do sal no meio do alimento. Influencie pessoas ao seu redor. É o papel da luz, de iluminar, de trazer clareza, de trazer luz para a vida das pessoas. Seja solidário com todos. É lá, no lugar seguro, onde as pessoas vão encontrar apoio, segurança e informações claras para a sua vida. Seja solidário com todos e também faça o bem a todos. Que é isso que a gente tem que fazer. Não precisa ter vergonha de sermos cristãos e fazermos o bem. Faça o bem, ajude as pessoas, se coloque à disposição delas. É isso que Jesus está intencionado para que os seus discípulos assumam essas atitudes. E aí ele completa com a informação: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É isso, faça isso e você vai resplandecer, você vai abençoar a vida de muita gente, você vai ser o diferencial no meio em que você vive. É bom a gente lembrar que Jesus convidou os seus discípulos para uma grande aventura. E Jesus queria que seus discípulos tomassem parte do seu projeto de vida para a humanidade. É um grande projeto, uma grande iniciativa, um grande empreendimento. E Jesus queria que seus discípulos se preparassem para isso. Ele estava ali na região de Cafarnaum, lá na Galileia, mas ele olhava para o mundo, ele olhava para a humanidade e ele chamou seus discípulos para tomarem parte desse início de trabalho e fizessem a diferença no mundo. Eu acho que eles atingiram ao objetivo de Jesus, porque aqueles 12 ou aqueles discípulos iniciais foram capazes de levar o evangelho para todo o mundo, desencadeando uma grande revolução de fé, de amor, de compaixão, de graça, de perdão, de salvação para todas as pessoas por onde o evangelho foi levado. Isso, gente, é o nosso desafio. A gente viver de uma tal maneira que nós possamos servir de bênção para os outros. Gente, isso tem riscos, não é fácil. A gente se expõe, a gente pode vir a enfrentar dificuldades. E aí, o que acontece? Nós precisamos aprender a enfrentar esses desafios que a vida apresenta. Então, para conviver e tirar o melhor proveito da vida, é preciso, então, que eles fizessem ajustes, que eles se organizassem, que eles adequassem a vida aos padrões estabelecidos pela sociedade. Era assim que a sociedade judaica e a nossa sociedade também é assim, que organizava a sua vida a partir de princípios morais e também de princípios legais. Eles tinham a lei de Moisés, a Torá, e eles tinham também valores morais que vinham de práticas dos fariseus, dos doutores da lei, que ensinavam aqueles costumes da sociedade judaica. E o que Jesus faz? Ele olha para esses costumes e lança um desafio, um novo olhar, uma nova maneira de entender a lei e a moral da sociedade que ele pertencia. Ele disse claramente que a lei e a moral valem para ele também. Ele vai colocar em prática, mas vai fazer daquele jeito que a lei inspira. Ele mesmo diz que não se deve levar a lei
e a moral de forma tão rigorosa, sem discussão, sem interpretação, sem análise, sem vida. O nome disso é legalismo, quando você pega a lei e segue estritamente naquele espírito da lei, letra morta. Isso é legalismo. É você aplicar a lei de forma literal. Jesus não disse que isso era o papel da gente. Também, quando você pega os valores morais e se encastela neles e faz com que aquilo se torne uma barreira para que as pessoas possam se achegar, se sentirem mais leves, mais livres para fazerem suas escolhas. Os mestres da lei, os fariseus, impuseram sobre a sociedade princípios legalistas, princípios moralistas que traziam muito fardo pesado para a vida da sociedade. Jesus condenou esse moralismo, Jesus condenou esse legalismo, mas ele mesmo disse que era preciso encontrar um novo senso de justiça. Não era abandonar a lei, não era desprezar os costumes, não era descartar a tradição, mas era ter um novo senso de justiça, um novo senso de equidade, que pudesse ultrapassar aqueles padrões que os fariseus e os doutores da lei impuseram sobre a sociedade. Jesus mesmo, ele disse isso: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus está dizendo aqui que se os fariseus e os doutores da lei pegavam a lei e interpretavam ao modo deles, os discípulos também deveriam fazer isso, interpretar a lei de acordo com um senso mais humano, um senso mais misericordioso, compassivo, para que eles pudessem colocar em prática tudo aquilo que vem do coração de Deus para o coração humano. Então, para a gente tirar o melhor proveito da vida, esse legalismo vigente na nossa sociedade, muitas vezes praticado pela igreja evangélica, por cristãos e cristãs mal informados, esse legalismo e esse moralismo se tornam grandes empecilhos. Quais são as atitudes necessárias para que possamos tirar melhor proveito da vida? O que a gente pode fazer? Olha, gente, Jesus apontou 3 atitudes para que a gente possa tirar melhor proveito da vida. E nós vamos dar uma olhadinha aqui nessa sequência, porque a partir do versículo em que ele fala da lei, nós vamos encontrar uma série de orientações de como fazer. Eu fiz uma análise dessas atitudes e agrupei essas orientações em 3 atitudes que Jesus aponta para a gente viver numa sociedade de maneira justa, humana, equilibrada. A primeira atitude é para a gente ter um guia que oriente as nossas ações. A gente ter algo ou alguém que nos aponte o caminho, que nos diga o que é certo e o que é errado, o que é melhor para nós, que crie essa ideia de bem comum para a vida da sociedade. Todos nós precisamos dessas orientações para a gente viver melhor. A gente não nasce sabendo. Eu precisei de alguém para me guiar nos meus estudos, para que eu pudesse aprender a viver em sociedade, para eu aprender a minha profissão, para eu aprender a lidar com a fé. Sempre precisei de alguém, sempre precisei de um guia para que eu pudesse aprender.
Então, a sociedade judaica tinha a lei. A lei era considerada como um guia seguro para o bem comum, para a vida comum das pessoas. Essa lei estabelecia limites de até onde ia a liberdade de uma pessoa, o direito de uma pessoa, até onde iria a responsabilidade dela, o que ela deveria fazer para cumprir com seus deveres. Esse era o papel da lei. Jesus afirmou que ele também orientava a sua vida pela prática da lei. Jesus não deixou a lei de lado. Ele disse: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E é bem verdade isso, porque Jesus não foi condenado, julgado, nem mesmo acusado de infringir qualquer aspecto da lei judaica. Ele cumpriu todo o costume, toda a lei, todas as normas da vida social judaica. Ele foi um judeu exemplar. É claro que Jesus foi acusado pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes. E essa acusação não tinha nada a ver com a lei, mas sim com a fé, porque ele se dizia o Filho de Deus. E isso, para os sumos sacerdotes, era considerado uma heresia. E é por causa disso que os sumos sacerdotes o acusaram. Mas os fariseus e os mestres da lei não tiveram nada de o acusar. Jesus deixou orientações seguras para que a gente pudesse viver de uma forma harmoniosa, em sociedade, em comunidade, em família. Jesus dá essas orientações seguras. Ele diz lá no verso 19: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Jesus está dizendo que a vida harmoniosa em sociedade, a vida de acordo com os valores da sociedade, a vida ajustada aos costumes, às normas, às leis vigentes, faz bem para a vida no reino de Deus. O reino de Deus não está na contramão da vida em sociedade, da vida justa, da vida digna. Muito pelo contrário, ele depende disso. Depende da gente viver bem com o nosso próximo. Não seguir esses ensinos, não seguir as Escrituras, é ter uma vida pequena, é ser medíocre, é ser insignificante, menor do que a vida que Deus pensou para nós. E eu não quero isso nem para mim, nem para você, não é verdade? Quem é que quer ser um insignificante nessa vida? Eu quero que você tenha uma vida digna. E a melhor maneira de você fazer isso é viver de acordo com a vontade de Deus, sem desprezar as leis da sociedade em que vivemos. E naquela época tinha a lei de Moisés. O objetivo da lei de Moisés era orientar a que todo o povo tivesse uma vida feliz. Era para isso que servia a lei. A lei foi escrita para que o povo vivesse em segurança, para que o povo vivesse em harmonia, para que os conflitos existentes pudessem ser resolvidos de forma justa e que todos ali pudessem viver na nova terra, na terra prometida, de maneira segura. E é isso que a Escritura nos lembra. Nós
temos a Bíblia para que a gente possa viver bem no mundo em que nós vivemos. A Bíblia não é para você viver bem no céu. A Bíblia é para você viver bem aqui, com sua família, com os seus amigos, com os seus concidadãos, com as autoridades do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. É para isso que existe a Bíblia, para que eu viva bem. E essa Bíblia, ela não está em contradição com uma vida feliz e uma vida segura no mundo em que nós vivemos. Infelizmente, muitos cristãos se esquecem disso e vivem de uma maneira como se não existisse a Bíblia. E até pior, como se não tivessem que prestar contas um dia a Deus do que ele disse em sua palavra. E muitas pessoas acabam deixando de seguir os conselhos das Escrituras pelos maus exemplos daqueles que deveriam ter a responsabilidade de orientar as suas vidas de acordo com a Escritura. Então, a atitude de muitos cristãos tem contribuído para que as pessoas duvidem do valor das Escrituras para a vida. Nós precisamos ter a coragem de experimentar isso. Aquilo que a Bíblia nos orienta é para o nosso bem e é importante a gente colocar em prática. Qual é o objetivo da Bíblia à nossa vida? O objetivo é fazer com que a gente faça uma reflexão profunda sobre a vida. Não é uma lei imposta para você. Não é aquela coisa engessada, rigorosa, como se fosse algo que você não pode questionar, não pode duvidar, não pode perguntar por quê. É para você pensar, por que você tem que fazer aquilo? É isso que Jesus faz. Ele chama a atenção da gente, para que a gente avalie o que é bom para a nossa vida, o que é melhor para a gente viver bem no mundo. Jesus nos chama para essa reflexão sobre a vida. As lições que a gente encontra na vida, na Bíblia, elas jamais ficam ultrapassadas por causa disso. Elas têm um valor eterno, exatamente porque ela está voltada não para uma circunstância cultural, territorial, de algum lugar onde a gente vive. Ela tem a ver com a nossa vida em qualquer tempo. Por isso, exige da gente uma reflexão. E essa reflexão nunca fica ultrapassada. Jesus disse: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, tudo que está na Bíblia tem valor para nós. Tudo é importante e eu preciso conhecer profundamente, com determinação, com especialidade, da gente buscar nas fontes mais seguras as explicações sobre o significado da Escritura para nós. Bom, gente, essa é a importância de você ter um guia para a sua vida. E a Bíblia é o melhor guia que a humanidade pode ter. Eu costumo dizer que a Bíblia é o maior, o mais antigo e o melhor livro de autoajuda que a humanidade possui. Ela é um guia para uma vida feliz, para uma vida de bem-estar no mundo em que vivemos. Creia nisso, é assim que eu trabalho, tá, gente? É assim que eu vejo a Escritura para mim. A segunda coisa que Jesus chama a atenção é sobre os ajustes na nossa maneira de agir.
Então Jesus chama os seus discípulos para repensar essa lei aplicada à vida. Nós entendemos que não adianta esperar resultados melhores se insistimos em cometer os mesmos erros, erros de interpretação, erros de conduta. Então, não espere coisa melhor se você continua acreditando no mesmo modo. Não espere coisa melhor se você continua fazendo as mesmas coisas. É preciso fazer ajustes. E então Jesus começa, junto com seus discípulos, a fazer uma análise, tanto de preceitos que se encontram nos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, capítulo 20, verso de 2 a 17, e de outras partes da lei de Moisés que eram considerados cruciais. E ele, então, apresenta novas interpretações. E faz isso através de um jogo de palavras, que eu chamo aqui de antíteses. O que eram as antíteses? Eram essa expressão que você vai encontrar em várias passagens do versículo 21 até o último versículo do capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito? Mas eu lhes digo. Antigamente era em verdade eu digo. Em verdade. Então, esse jogo de palavras que Jesus faz é para confrontar a letra morta e a ação da vida. Como que isso se ajusta? Eu verifiquei que nós encontramos nessa sequência uma série de áreas que Jesus chama a atenção, onde essas antíteses são aplicadas. Eu encontrei 10 áreas. Vamos dar uma olhadinha nelas? A primeira área é a área do respeito à vida. Jesus chama a atenção sobre o mandamento de não matarás. Muitas pessoas viam essa lei, esse artigo, somente do ponto de vista do assassinato. E Jesus vai mais além. Por que alguém mata outra pessoa? É por vingança, é por ódio, é o desejo de aniquilar o outro. Então ele disse, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, o ódio, chamar o outro de idiota, chamar o outro de bobo e xingá-lo é algo que fere o outro, que aniquila o outro. Você excluir o outro também é uma forma de assassiná-lo socialmente. Segundo, os relacionamentos, quando trata das atitudes que promovem rupturas nas nossas relações. Então o sujeito vai lá entregar a sua oferta, fazer o seu culto, vai na igreja, cantar, fazer bonito, mas aí ele lembra que ele está em falta com alguém. Aquele culto não será aceito por Deus. Então o que ele tem que fazer? Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Nos nossos relacionamentos, a iniciativa da reconciliação é nossa. Somos nós que precisamos fazer de tudo para que a gente viva em paz com os outros. Nas nossas relações, nós precisamos buscar os ajustes com o outro para que a gente possa viver bem. Outra área, o relacionamento conjugal. Jesus lembra do mandamento não adulterarás, que é um mandamento forte no decálogo de Moisés. Não adulterarás. E muitas pessoas acham que é somente pular a cerca, que é somente você ter alguma relação extraconjugal. E não é só isso. Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, quando você olha para o sexo oposto com olhares libidinosos, certamente você também já desencadeou todo o ambiente propício para o adultério. Outra área, a santidade.
Jesus, então, chama a atenção para a questão da vida moral, daquilo que nos leva a pecar. E ele faz um jogo de ironia, que ele diz, se o teu braço, a tua mão te leva a pecar, arranca ela fora. Se o teu olho te leva a pecar, arranca o teu olho fora. Isso é um exagero, é uma anomalia. Isso não é que Jesus está dizendo para você fazer isso. E ele completa essa ironia que ele faz. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ele está dizendo assim, gente, não dá para fragmentar o corpo, não. Se uma parte do seu corpo peca, é porque teu corpo todo pecou. E você precisa cuidar do teu corpo, cuidar da tua vida, cuidar daquilo que faz parte da tua condição de existência no mundo. Outra área, fidelidade no casamento. Jesus lembra a lei do divórcio. Sim, os judeus tinham uma lei do divórcio muito rigorosa. E ele dizia que é preciso haver uma prática bastante rigorosa no que diz respeito ao tratamento com o cônjuge. E eles limitavam o divórcio à questão do adultério, à infidelidade conjugal. Haviam duas práticas na lei que eram lembradas. Um era o divórcio em si, e a outra era o repúdio. Repúdio é uma coisa, divórcio é outra coisa. O divórcio é a lei, é o documento que anula o casamento. E a pessoa, então, se torna livre para poder seguir a sua vida. O repúdio, não. O repúdio, ele tinha a função de abandono. O repúdio era o abandono. Então, era aquele marido que vai embora, deixa a mulher para trás, sem resolver o problema dela. Ele abandona a casa, ele abandona a família e deixa a mulher ao léu. Jesus condena o repúdio. Ele não discute o divórcio nesse momento, ele vai fazer isso em outras ocasiões. Mas ele aqui, neste momento, ele está dizendo que o repúdio é algo bastante inconveniente. Ele diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia, algumas traduções usam erroneamente divórcio, mas aqui ele está falando de repúdio. O verbo em grego é repúdio, não divórcio. Sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada comete adultério. Por quê? Porque não tem o documento que a autoriza a ser livre. Então ele chama, então, dá a carta de divórcio logo. Não abandona a sua esposa, não. Dá os direitos dela e cada um vai cuidar da sua vida. É isso que Jesus está dizendo. Não que ele concorde, mas que ele entende que é melhor fazer isso do que deixar a mulher abandonada, sem direito, sem nada, tendo que reorganizar a vida para poder sobreviver. Outra área, a sinceridade. Quando Jesus fala dos juramentos. E ele diz para a gente não jurar por ninguém, nem pela sua mãe mortinha, nem pelos céus. É preciso que a nossa palavra seja confiável. A gente precisa dizer com autoridade aquilo que a gente tem para dizer. Nosso jeito de falar, nossa maneira de ser precisa dar a ideia da confiança. Não cabe na boca de um crente palavras mentirosas. Não cabe na boca de um crente falar alguma coisa que não examinou antes, que não se certificou. O crente tem o dever de falar de forma sincera, verdadeira. Por isso Jesus diz, seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Fofoca, fake news, tudo vem do diabo, viu, meu irmão? É Jesus que está dizendo, não sou eu, não. Se você disser que é isso, tem que ser isso. Eu vou lá verificar. Se não for,
Você foi usado pelo diabo. É isso que Jesus está dizendo. Outra área, a cultura de paz. Havia na lei de Moisés o princípio do direito retributivo, que era a famosa lei de Talião, né, antiga, com base na máxima do olho por olho, dente por dente. Jesus, inclusive, cita essa expressão. Que é essa coisa de você aceitar a punição do outro na medida do delito que ele cometeu. Mas não há nenhuma garantia que isso venha a acontecer. O que nós precisamos é de um mediador, de um juiz que possa fazer isso. Você tem um conflito com alguém, está no conflito com outro, o confronto não é a melhor solução. Isso vem desde o direito natural. Você precisa de um mediador que vai lá e intervenha. Qual é o direito de um, qual é o direito do outro, o que prejudica um, o que prejudica o outro, o que a lei diz, e então encontra a solução. Não é isso que Jesus propõe. Olho por olho, dente por dente, isso não está certo. Isso é vingança. Então, o que ele diz? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Que é o desafio. O desafio da justiça do crente é andar a 2ª milha. O desafio da justiça do crente é entregar a capa, além da camisa. O desafio da justiça do crente é oferecer a outra face. Ou seja, trocando em miúdos, é não se vingar. É não guardar rancor, não ter remorso. É você entender que é você que tem que tomar a iniciativa de viver em paz com as pessoas. A cultura de paz nasce com a gente. O contrário da cultura de paz é a cultura da vingança. E eu não gostaria de que a gente participasse disso. Mais uma área, a área da generosidade, que Jesus fala da ajuda ao próximo. Existem, inclusive, preceitos, né, que falam para que a gente não empreste o dinheiro. Lá na lei de Moisés tem muitos, não emprestar dinheiro a juros para ninguém, não ser. Se você tiver que ajudar alguém, é melhor dar. Dá à pessoa, mas não negue a ajuda ao próximo. É Jesus que está dizendo isso. Não negue a ajuda ao próximo. Se ele te pedir emprestado, dá para ele. E não fica cobrando, não. Diz Jesus, dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vou fugir do fulano porque ele vai me pedir alguma coisa. Tem gente que é quanto mais nisso, não é? É chato, eu sei que é. Mas não é a nossa atitude como cristãos. É melhor você dizer não. É melhor você dizer, olha, não vou fazer isso agora, mas posso fazer de um outro modo. É melhor conversar, se for alguma coisa que a pessoa está viciada em pedir, quem sabe você ajudar. Mas há pessoas que precisam mesmo. E eu não posso fechar os meus olhos para aqueles que têm necessidade. Nem ficar cobrando depois que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tinha um amigo que dizia que a pior coisa é você dever pouco para gente pobre. Né? Senão a pessoa encontra ali na rua e diz, tá passando o cara, me deve R$10. Não é? É feio isso, né? Não, se você tiver que dar, dá sem remorso. Entrega. Se ele resolver te pagar, pagou, amém. Eu morava numa casa pastoral, que era dentro da igreja. E a igreja ficava ao lado de uma agência da Caixa Econômica Federal. Uma vez uma pessoa bateu lá em casa e explicou que era crente batista da Baixada Fluminense e veio para receber um dinheiro atrasado dele na agência da Caixa Econômica e o dinheiro não foi liberado
e ele não tinha como voltar para casa. Pediu dinheiro emprestado. E eu fiquei pensando, lembrei desse versículo, e disse, meu Deus, acredito nele ou não acredito? Esse bom, eu não queria estar na situação dele. Ofereci a ele uma refeição, dei a ele o dinheiro que ele precisava e ele voltou para casa. E não é que naquele dia que ele disse que sairia o dinheiro dele prometido, ele bateu lá em casa e entregou para mim o dinheiro da passagem? Eu louvei a Deus pela vida daquela pessoa. E aprendi uma grande lição para a minha vida, de não julgar antes qualquer pessoa. Ainda temos a área do amor aos inimigos. E é interessante que esse mandamento vem antes do mandamento do amor. E Jesus lança um desafio de amar os inimigos. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O grande teste do amor estava começando. Ok, eu vou dizer para vocês o mandamento, mas eu primeiro quero que vocês entendam uma coisa. O teste do amor é conseguirmos amar quem nos odeia, quem nos faz mal. Olha, gente, é muito difícil. Eu concordo com você, se você dizer, eu não tenho condições. Nenhum de nós tem. É o Senhor que nos capacita a fazer isso. E, por fim, a última área é a área do amor fraternal, o amor sincero, sobre a prática do amor ao próximo. Se vocês amarem aqueles que os amam apenas, que recompensa vocês receberão? Ele chama a atenção. Quem é o próximo a quem eu devo amar? O amor, o mandamento do amor de Jesus inclui até mesmo aqueles que não são amáveis. É um desafio, né? Essa sequência de Jesus. São 10 mandamentos. Podia ser o decálogo de Jesus. Nos chama a atenção para uma vida diferente, de olharmos para as exigências da vida com outros olhares. A última atitude que Jesus chama a atenção é a gente seguir um modelo. Como é que você faz isso? Tem alguém que faz essa coisa aí dos 10 preceitos de Jesus? Tem um modelo para seguir. Jesus não disse para os seus discípulos que seria fácil colocar esses novos princípios em prática. Eles iriam precisar se guiar por um modelo. Ele diz: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ideia que sejam perfeitos dá a ideia de que nós estamos num processo. Sejam perfeitos quer dizer se aperfeiçoem continuamente. Não parem de se aperfeiçoar. Não é para você ser perfeito agora, prontinho, porque ninguém é, mas para que você se aperfeiçoe a cada dia. E qual é o paradigma para essa perfeição? É o Pai Celestial. É Deus. O nosso padrão é ser imagem e semelhança de Deus. A palavra usada no texto é a palavra teleios, que quer dizer finalidade. Eu estou seguindo para um alvo. Traz consigo a ideia de algo que alcançou a sua finalidade. Pode ser compreendida, então, como ser amadurecido, ser íntegro. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos fazerem. Ninguém se torna perfeito da noite para o dia. E isso lembra para a gente que é possível termos uma vida melhor. O que eu sou hoje, eu posso aperfeiçoar. Ah, eu me sinto o suprassumo do bem. Eu posso ser melhor. Ah, eu estou numa fase boa da minha vida. Eu posso melhorar. Então, lembrar sempre que é possível termos uma vida melhor do que a que temos experimentado até aqui. O estado que eu me encontro hoje não é o estado final. Eu ainda posso continuar aperfeiçoando, amadurecendo,
me formando à semelhança de Jesus. Muito bem, gente. Que palavra boa, né? A gente olhar para a Bíblia assim é uma outra realidade. Então, vamos colocar em prática a lição na vida. Eu preparei um texto para a gente refletir. O modelo que temos a seguir é o próprio Jesus. Talvez você pergunte: como posso imitar Jesus? Eu nunca o vi. É verdade. Mas ele deixou algumas diretrizes para que possamos conhecê-lo e, assim, ajustar as nossas atitudes aos seus propósitos. Ele deixou ensinos, ele deixou exemplos, ele deixou parábolas, ele deixou lições que são para a nossa vida hoje. Jesus estava consciente de que jamais nos tornaríamos perfeitos como acabados, completos. Mas ele nos chamou para empreendermos uma jornada de vida para que pudesse chegar o mais perto possível desse ideal de perfeição, dia após dia. O nosso grande alvo, então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Que palavra boa! Sejamos semelhantes a Jesus. Bem, pessoal, chegamos ao final da nossa aula de hoje e eu quero convidar a você para orar comigo nesta hora. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado por esta lição. Obrigado pela tua palavra. E nos encoraja, Senhor, nos fortaleça a sermos a diferença no mundo em que nós vivemos. Que possamos, ó Deus, sermos justos em nossas atitudes, sermos coerentes e possamos lutar por uma vida humana mais digna no mundo em que nós vivemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É bom a gente chegar aqui a esse momento e saber que Deus falou ao nosso coração. Deus falou ao seu coração? Então, deixe um comentário aí, curta essa transmissão, inscreva-se no nosso canal para receber mais informações e vamos adiante, vamos seguir em frente. Quero convidar você para estar conosco logo mais às 18h30 em nosso espaço. Nós teremos a nossa reunião presencial. Eu convido você para estar conosco. Teremos a ceia do Senhor, teremos nosso momento de comunhão, de adoração, de louvor, e você é o nosso convidado especial. Deus o abençoe, um bom domingo na presença do Senhor.